Vamos falar de alta literatura? Vamos. Entre os 20 livros mais vendidos nas livrarias do Brasil, 12 são livros de colorir. No primeiro momento, você vai ficar em pânico com essa notícia daqui, tá? Então, vamos lá. Dados são da lista dos mais vendidos da Publish News dessa sexta-feira, que contabiliza as vendas de março, né? Entre os 20 livros mais vendidos nas livrarias do Brasil, 12 são livros de colorir. São dados da Publish News. Os números da coleção Bobbie Goods ajudam a colocar a HarperCollins no top 5 de editoras, cujo ranking é liderado pela Sextante, com 16 livros, né? Segundo dados da Nielsen, para a Folha de São Paulo, os livros de colorir venderam mais de 150 mil cópias entre o final de dezembro de 2024 e o início de março do varejo desse ano. De acordo com a reportagem, a nova onda tem a ver com a mudança de público-alvo em relação à aparição anterior do subgênero entre os livros mais vendidos há 10 anos. Agora o alvo são os jovens adultos consumidores de livros chamados cozy, ou seja, aconchegantes. Ali na categoria tem novidades, Blackthorn, Cara do Fim de Você, tananã, então aqui os mais vendidos. Tá. E aí, eu quero falar de uma coisa muito importante antes disso, que é o meu novo livro, que já tá à venda, tá? Vai ser lançado agora em junho. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Então, quando você for comprar o seu próximo Bobbie Goods, compre o meu livro também, tá? Um guia sobre a vida adulta, pra quem tá querendo adultar, ou pra quem já adultou, mas tá dando cabeçada na vida adulta. A gente fala sobre relacionamento, trabalho, carreira, dinheiro, falamos de tudo um pouco. Um bom livro pra você que tá se ferrando aí na vida adulta e que é um guia pra aliviar um pouco dos problemas que você tem vivido, tá? Dito isso, tenho zero, tenho zero pra reclamar de Bobbie Goods. Não vejo motivos pra gente reclamar de livros de colorir. Tô falando sério, tá? Quando a gente tá falando livro de colorir, a gente tá falando de uma parada que, por mais que vocês vão reclamar, por mais que vocês vão encher o saco, ainda é, uma expressão artística. 2, você tá tirando os tontos da frente do celular pra colorir, né? Vira uma atividade social. Então, vou dar um exemplo. Minha noiva, ela tem um desses livros de Bobbie Goods. E o Luca, que grava os vídeos comigo, ele também tem um livro de Bobbie Goods. E outro dia eles juntaram pra colorir um Bobbie Goods juntos, enquanto eles conversavam. Então, estavam os dois conversando, pintando Bobbie Goods. Coisa legal, né? Isso acaba virando um jeito de pessoas se enturmarem também. 3, as pessoas vão criando gostos novos. Porque a partir do momento que você começa a pintar, você começa a ter, tipo assim, eu consigo fazer esse degradê, consigo fazer essa pintura, consigo fazer esse tom, consigo fazer isso. Então, pessoas que antes não seriam trazidas pra dentro da arte, elas acabam sendo trazidas por dentro da arte por meio do Bobbie Goods. Isso acaba sendo uma porta de entrada de alguma maneira. Entre a pessoa ficar com o cérebro podre, tá no TikTok e você tá pintando, é uma ideia. Expressão de colorir de criança. Acho que depende, Michel, porque às vezes a pessoa... Eu vou dar um exemplo pra você. A gente tem uma cultura onde eu vou concordar com você, vou discordar muito de você, sabe por quê? A gente tem um país, né, uma educação, que ela é péssima artisticamente. A gente não... Em nenhum momento a gente privilegia a expressão artística da maioria das pessoas. Eu desenho, vocês sabem que eu desenho, né? E na minha escola, quando eu desenhava, quando a professora pegava eu desenhando, ela rasgava os meus desenhos. E ela falava que os meus desenhos não iam me levar pra lugar nenhum, que quem desenhava ia ser um fracassado, que desenho não dava futuro pra ninguém, que eu tinha que estar focado na aula de matemática. Agora, e se eu fosse, sei lá, e era uma coisa que eu realmente gostaria de trabalhar e nunca fui trabalhar justamente por causa tanto da minha professora como do meu pai também. E se eu fosse um artista em potencial? E se eu fosse uma pessoa que eu quisesse trabalhar com arte? E se eu fosse um cara que quisesse ser um desenhista, um próximo Maurício de Souza, um próximo Quino, um próximo Laerte, um próximo, sei lá, Angeli... E se eu fosse uma pessoa que eu quisesse muito trabalhar com arte, se eu fosse um artista, um pintor, automaticamente eu ter sentado naquela sala de aula com aquela professora Yara, que o diabo a tenha onde ela estiver, eu perdi o único incentivo que eu teria, porque na minha escola, a gente só teve educação artística no primário. Foi a única expressão artística que foi dada pra gente, foi no primário. Depois ali da 5ª série, a gente não teve mais uma aula de desenho, não teve mais uma aula de pintura, a gente não teve uma aula de ilustração. E aí vai pra criança. Justamente, a gente precisa regredir às vezes porque a gente não teve o direito de se expressar artisticamente. Porque a gente não dá essa expressão, esse direito pras pessoas. E agora você olhar
E às vezes você vai ter um bando de adulto que às vezes é uma expressão terapêutica, é uma expressão que ela é boa pra você desestressar, pra você desopilar. E posso falar pra você, já teve dias de eu pegar desenhos meus e ficar pintando, que pra mim foram muito bons, cara. Quando eu pintava com aquarela, quando eu pintava com um pincel, pô, de passar a tarde inteira, sabe? E ficar feliz demais, cara. De olhar e falar, porra, isso daqui é muito bom. Aqui, ó. Livro de colorir tem a função terapêutica, nem deveria estar na lista. Isso é coisa de colocar a bomba de figurinhas nos livros dos 10 Menditos. Concordo com você, mano. Concordo com você. E acho que esse tipo de livro de colorir, ele serve como um hobby, porque ele, olha que louco, ele ajuda a tirar a ansiedade das telas, ele bota a gente no meio físico, ele deixa a gente ter uma expressão artística da gente poder criar, da gente poder pintar, da gente poder... Porque assim, não é que você tá pintando... Não tem uma regra, você pode pintar tudo de azul, você pode pintar tudo de vermelho, tons de azul, tons de vermelho, você pode pintar coisas diferentes, pastel, você pode fazer coisas... brincar um pouco com a sua expressão, com o seu jeito de agir. Eu vi gente fazendo muitas coisas legais com o Bobbie Goods, porque é o mesmo desenho. Você deve 20, 30, 40, 50 jeitos diferentes de pintar aquilo. Pessoas que fazem desenhos dentro dos desenhos do Bobbie Goods. Pessoas que fazem coisas diferentes. Cara, isso é muito foda. É uma expressão artística, isso é legal. Podia ser melhor? Podia, mas olha a merda do mundo que você vive. Onde tem criança de 5 anos dançando Tropa do Oruan, rebolando a bunda. Onde tem menina dançando funk sarrando em criança da mesma idade, no recreio do colégio, sabe? Então, assim, tem uma questão aí que a gente precisa olhar, que esse é um retorno a um momento artístico que às vezes é uma volta que a pessoa tem e que ela pode pivotar. Talvez pra quem é privilegiado, talvez pra quem cresceu num lugar onde os pais sempre incentivaram, onde os pais sempre deram os meios, onde, ai, filho, vai viver de arte, vai, filho, vai se expressar. Você talvez olhe pro Bobbie Goods com esse certo desdém, mas pra muitas pessoas, as pessoas sequer tiveram o privilégio de poder curtir a expressão artística em algum momento na própria vida. A expressão artística é negada pras crianças desde novas, desde muito novas. E a gente vai entrar num segundo ponto aí dentro desse... E assim, esse é um fenômeno agora, porque isso já aconteceu no passado, isso vai acontecer de novo, isso sempre vai ficar indo e voltando, tá? É que nem foi a mandala, que eram as mandalas pra colorir, isso vai estar o tempo todo, mano. Indo e voltando, que são coisas que acontecem, tá? E o ser humano, ele é tão previsível que você vê que a gente tem essa necessidade por essa coisa física. A gente tem esse desejo de estar fazendo coisas manuais, táteis. A gente precisa disso, entendeu? Então, essa é a parada de você entender o quanto que isso daí tem um valor, tá? Porque acho que tem um outro ponto que a gente precisa se atentar. Porque, dos livros e tal. Qual que é a literatura que está nesses livros? Que não são Bobbie Goods? Vamos falar de outras coisas. A gente tem falado, o brasileiro tem lido menos. A gente tá na geração que menos lê de todas. O Brasil que menos lê. Pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos, tá? Então a gente tá vendo aqui que o Brasil tem lido menos. 53% dos entrevistados não querem sequer nem mesmo uma parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa. As pessoas não leem. Esse é o percentual de leitura do Brasil. A gente tem uma queda. Cara, cada vez cai mais. E aumenta o número de não leitores. E quando a gente vai ver o que tá lendo, você vai ver a qualidade do que tá lendo. Você tem que olhar e falar assim, pô, qual que é? Ó, livros mais marcantes. Bíblia, Pequeno Príncipe, Turma da Mônica, Harry Potter, Diário de um Banana, Culpa das Estrelas, Sítio do Capão Amarelo, Cabana, Crepúsculo e Violetas na Janela. Porra, sabe? Você vai vendo um pouco do tamanho do buraco que a gente tá. Nada contra nada que tá aqui, tá? Tem muita coisa boa aqui. Mas aqui, ó. Infantil. Beleza. Aí você tem A Cabana, né? Um livro mais religioso do que um livro de literatura, mas tudo bem, tá? Crepúsculo, lixo. E Violetas na Janela, um livro bacana. Minha mãe gosta muito, aliás. Cara, tu não vai ter uma puta obra. E boa parte das coisas que estão aqui são coisas que estão justamente no vestibular, coisas que eram cobradas. Então a gente vive com a falta de referência que a gente tá tendo. Assim, a leitura, ela deixou de ser uma prioridade pro brasileiro. E aí você precisa entender o porquê que a leitura deixou de ser uma prioridade pro brasileiro, né? Então a gente vai ver uma população que ela é bestializada. Ela é bestializada. A gente adora a bestialização. A gente vai bater palma pra Oruan, vai bater palma pra Luísa Sonza rebolando o rabo, Anitta. É isso, né? É isso. O que dá futuro é isso. Tá? O que é legal é isso, né? O que é massa é isso. A gente não tem nenhuma
cultura de senso crítico, né? O cara que pensa demais, ele é o cara chato, é o cara cabeçudo, é o cara que não é legal, é o cara que incomoda, né? É o cara que ele não é legal, ele é incômodo. Então, o senso crítico, ele é discriminado. A gente tem... Fala pra um moleque de quebrada, ou pra alguém que tá na quebrada, vocês que moram na quebrada, tenta abrir um livro pra ler num sabadão com um funkão torando pela janela. Moto... Legal é dar grau na moto, né? Legal é sair dando corte de giro. Legal é postar foto do Comando Vermelho. Legal é isso, né? Legal é isso. Ler não é legal. Ler é nerd, ler é tonto. Ler é mal visto, entendeu? E aí, você vai vendo um pouco disso. E aí vamos falar de outra coisa. Escala 6x1. Um transporte público de péssima qualidade, onde você não tem um descanso, né? As pessoas são zoadas. Eu lembro que eu lia no metrô. Quando eu trabalhava, né? Que eu pegava... Quando era linha vermelha era um pouco mais difícil, tá? Porque eu tinha que ler aqui. E normalmente eu não conseguia. Quando era na linha verde, considera uma linha verde, a coisa ficou um pouquinho mais pouquinho, tá? Mais fácil, né? Mas pega um metrô lotado. Pega um cara que pega um ônibus lotado, um trem lotado, um metrô lotado. O cara vai conseguir ler. O cara fica com o cérebro podre, né? O cara fica com o cérebro podre de ver TikTok. Porque é mais fácil. Você tá aqui, ó. TikTok. Pá, 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 pá. E aí, vamos falar dos preços dos livros. Então, vamos lá. Escala 6x1. Você não tem uma paz, uma tranquilidade. Você não tem onde ler, né? Pô, pra quem consegue ler num metrô, num trem, num ônibus, é uma tranquilidade muito boa. Entendeu? Eu lembro de ler, todos os Game of Thrones eu li na linha verde. Todos. Porque eu pegava, era uma leitura de ir e voltar do trabalho. Agora, vamos pegar o preço de um livro. Cara, eu conversei com uma editora. É muito caro fazer um livro no Brasil. Com o imposto que tem, com as cobranças que tem hoje, é caro. Vamos pegar um livrozinho legal, tá? Vou tentar achar aqui, ó. Um Vidas Secas. R$30, tá? E ainda tá barato, tá? Porque tá com desconto. Óbvio que tem versões pocket, óbvio que ainda é um livro que caiu no... Esses livros que são públicos e qualquer pessoa pode ver. Mas vamos entrar aqui, ó. Vamos tentar sair do Bob Goods. Ó, o Café com Deus Pai, 60 conto. Livro não tem imposto? Tá, então beleza. Mas a editora tem imposto, né? Funcionário tem imposto. A galera que trabalha na editora, tem IPVA, tem IPTU, tem tudo, né? Você sabe que isso não é o livro necessariamente que tá sendo cobrado, né? Ó, Hobbit de R$30 na Amazon. Bom livro, tá? Bom livro também. A gente tem que pensar na estrutura inteira que tem por trás, tá? Se emitiu nota fiscal, amigo, não tem papel, tem imposto. Tem um monte de coisa que tem imposto, né? Porra. Mas, ó, vamos lá. Ó, um livrinho idiota, tá? O livro não tem, mas a empresa que faz tem pra cacete. Porra. Ó, um livrinho idiota. Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Uma das continuações do Jogos Vorazes, tá? R$55. 60 conto. Vamos lá. Óbvio, o Franz Kafka aqui tá 17 conto, beleza? Hamlet, mas a gente tá falando de livros que já estão em domínio público, né? Isso é bom, tá? Isso aqui é bom. Mas aí você vai entrar aqui, Em Busca de um Sentido, 50 conto. Biblioteca da Meia-Noite, 40 conto. Tu vai entrando em alguns outros livros aqui e você vai vendo, bicho, o preço que é as paradas. Pô, esse livro é muito legal, Essencialismo, R$41. Melhor que nos filmes, R$47. Pô, é o preço do quê? De uma Netflix, sabe? É o preço de um serviço de streaming, é o preço de um ingresso de cinema. De ingresso de cinema a galera já nem vai também, né? Então, o que isso quer dizer, tá? E aí, de novo, tá? O livro não tem imposto, mas o espaço onde o livro é armazenado tem imposto, a gráfica tem imposto, o funcionário da gráfica tem imposto, né? A Amazon tem cobrança. Então tem um... Caralho, Tobias! Tobias me empurrou agora, quase caí aqui. Oi, nenezão. E aí, o que isso faz com você tendo rotina desgraçada que não te dá tempo pra ler? Você não tem espaço pra você poder ler, você não tem acesso, você tem essa dificuldade. E a gente tem ótimas bibliotecas em São Paulo, por incrível que pareça. Só que vai falar pro cara que ele tem acesso a isso. O cara às vezes nem sabe, isso nem chega, né? O preço do papel cresceu absurdamente nos últimos anos. Enfim, tem mais esses fatores. O cara às vezes ele não sabe que ele tem acesso à biblioteca, ele não sabe que ele tem acesso a esses aparelhos públicos, e muitos desses aparelhos públicos de altíssima qualidade, eles estão localizados em lugares privilegiados, né? As melhores bibliotecas de São Paulo estão em zonas muito privilegiadas, né? Estão perto dos jardins, estão perto do centro. Não estão na quebrada, não estão na perifa.
né? Pague R$50 por Graça Infinita do David Foster Wallace em 2016. Hoje custa perto de R$130. Caralho, Guilherme! Tá 130 o Graça Infinita do David Foster Wallace? Meu Deus do céu. Livrão, tá? Enfim. E aí, pra terminar, o que isso faz? Isso faz com que leitura seja privilégio de rico. Ponto. Parar pra ler. Ler, por si só, ele não é uma parada de pobre. Não é uma parada que tem privilégio social. Não é uma parada que tem uma parada que você precisa de classe. Precisa saber ler. Só que assim, você ter acesso, tempo, dinheiro, ou até mesmo você ter a base necessária pra ler certas coisas, assim, porra, abre um Kafkinha. O Kafka é bem de boa, né? O Kafka é uma delícia de ler. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho, pelo menos, ler Kafka é uma delícia. Mas abre um Kafkinha pra você ler, às vezes se você não tiver um mínimo de uma base, tu dá uma patinada. Por isso que é... E assim, Deus salve o PDF, mano. Deus salve o PDF. Pô, e aí, ó. Só isso aqui já ia matar uma galera, né? Alguém deve ter caluniado Joseph K., porque foi preso em uma manhã sem que ele houvesse feito alguma coisa de mal. A cozinheira da senhora Grubeck, a dona da pensão que lhe levava um pequeno almoço todos os dias por volta das 8 horas, não apareceu dessa vez. Isso nunca tinha acontecido. K. aguardou mais um pouco, apoiado na almofada da cama, viu a velha sonhara que morava na frente da sua casa a observá-lo com uma curiosidade completamente inacostumada. Mas depois, sob efeito simultâneo da surpresa e da fome, tocou a campainha. Bateram logo à porta e entrou um homem que ele nunca vira naquela casa. Era esbelto e no entanto de constituição sólida. Trajava um fato preto muito justo que, à semelhança dos fatos de viagem, possuía diversas pregas, algibeiras, botões e um cinto, em consequência do que, sem que se conseguisse designar-lhe o uso, parecia particularmente prático. Quem é o senhor? Perguntou K, soerguendo-se na cama. Só esse soerguendo isso daqui, mano, já buga uma galera. Enfim, pô, livraço isso aqui, tá? É isso, né? Sem falar que as tiragens são os menores, falando que o aumento diminui, bababá. Cara, é um buraco muito profundo, tá? Esse buraco dos livros é muito profundo. Vocês reclamarem de Bobbie Goods, de livro de pintura, é olhar pra uma ponta do buraco, assim. Vocês estão olhando... E assim, é o menor dos problemas, tá? É o iceberg. Você olhar pro iceberg, você olhar pra ponta do iceberg e achar que a ponta do iceberg é tudo que vai entrar, né? Quando no fim é só a cabecinha, tá? É só a cabecinha. O Bobbie Goods é só a cabecinha, irmão. Tem uma coisa muito pior, tá? Muito pior. Que já tá rolando aí faz tempo e, mano, esquece. Não tem o que você fazer. Já foi. O cara nem foi ensinado a curtir um livro. É exatamente isso. O livro pra gente é criado como uma cobrança, né? Pra você passar no vestibular. Ele é usado pra ser cobrado. Ele é usado pra ser, tipo... ele é usado pra você ser exigido, né? Tipo... Pô, eu aposto que tem uma galera que se vai ler... Esse daí é o Processo do Kafka. Conheço muitas pessoas que vai ler o Processo do Kafka e quando terminar de ler o Processo do Kafka, vai ficar puto de terminar de ler o Processo do Kafka porque vai precisar que alguém explique pra ele. E aí, porra, é o prazo de você gerar repertório, de você gerar entendimento, autocrítica e tudo mais, né? Dizer que é difícil ler com a internet hoje é loucura. Não é Puzzle Games, você não tá entendendo Puzzle Games. Não adianta. Puzzle Games, se eu botar pra você agora uma ópera pra tocar, você ficar por 2 horas ouvindo uma ópera, você talvez não entenda o que é aquela ópera. Se eu botar uma música em alemão pra você, você não vai entender o que é, porque você não tem o repertório pra entender o que é isso. Você achar que só porque você tem na mão fácil o PDF, que tá lá na internet, ou que você teve a cultura, que você teve o privilégio de ser criado numa casa que foi ensinado você a ler, só isso daí já é diferente. Pô, eu fui criado numa família de classe média baixa, que minha mãe era professora, então desde muito cedo minha mãe me incentivava a ler. Eu gosto de ler, eu paro pra ler coisas, estou sempre lendo alguma coisa quando eu não tô fazendo nada. Agora tem uma galera que foi criada desde cedo com funk na cabeça. É Oruan. É a tropa do Oruan. A galera não consegue ler tweet. A galera não consegue ler título de vídeo no YouTube. O cara não consegue ler mensagem no WhatsApp. A galera não consegue escrever mensagem no WhatsApp. A dificuldade não é o acesso físico. A dificuldade não é chegar lá. A gente acha que a dificuldade é chegar. A gente acha que só de você colocar na mão... É a mesma coisa de eu virar pra você e falar assim, assiste esse Kubrick. Você assistiu a vida inteira Marvel. Você vai achar Kubrick uma merda. Você vai achar Kubrick uma bosta. Posso te mostrar que o melhor dos filmes do Kurosawa, o melhor do cinema alemão, o melhor do cinema soviético, o melhor do cinema israelense. Eu posso mostrar o que for, irmão. O que for. E não adianta, você não vai curtir porque você passou a vida inteira vendo Marvel.
só viu lixo. E aí quando você precisa ver uma coisa que exige um pouco mais da sua cabeça não foi preparada, porque existe uma educação. Existe o acesso à cultura não é físico. Se eu largar você numa biblioteca, não significa que você vai conseguir ler tudo, ou entender tudo, ou saber tudo, porque ela está lá acessível. Mas você não tem os meios para conseguir ler aquilo, né? Por isso que a aula de literatura é importante. Por isso que você fazer o exercício de ensinar a ler, a ter o acesso à leitura. Por isso a gente fala de portas de entrada da leitura. Por isso que quem realmente gosta de literatura olha para um Harry Potter e fala assim, porra, é a melhor das literaturas do universo? Não. A autora é meio babaca? É. Mas se essa porra faz o cara começar a ler um livro, pra depois ele olhar e falar assim, quero ler um pouquinho a mais, quero ler um pouquinho a mais, quero ler um pouquinho a mais, porque o cara vai ler o Harry Potter, ele acha legal, ele quer ver o que vem depois do Harry Potter, pô, tenta ler um Senhor dos Anéis, pô, Senhor dos Anéis é legal, mas de onde vê Senhor dos Anéis? Pô, vai dar uma olhadinha, né, em quem inspirou o Tolkien. Vai dar uma olhada ali na saga do Anel, né, dos Anéis, vai dar uma olhada ali na literatura nórdica, vai dar uma olhada ali em Beowulf, vai dar uma olhada em outras coisas. O cara, ele vai viajar, o cara, ele vai embora, ele vai achar outras referências, ele vai transitar, tudo mais. Só que se a porta de entrada do cara, que foi idiotizado a vida inteira, foi bestializado a vida inteira, foi ensinado que funk é cultura, foi ensinado que novela é o máximo de acesso que ele tem, é tudo muito fácil, palatável, tangível, dopamina, é vídeo do TikTok, tu achar que você vai jogar o processo do Kafka no cara, e o cara vai começar a ler aquilo automaticamente, vai entender, porque ele não queria ter a porra do bagulho na mão, porque ele falar que não lê hoje em dia por causa de acesso. Como é que chega a porra do Kafka na mão desse filho da puta? Teve um ensino de péssima qualidade, teve um acompanhamento de péssima qualidade, viveu numa cultura bestializada, viveu num lugar bestializado, com gente ouvindo funk o dia inteiro no volume alto, com gente dando grau de moto, com a conversa mais profunda que ele tem é qual que é o fardinho de cerveja que ele vai comer, vai tomar, né? É uma briga, irmão, é uma briga, velho. Pô, eu entrei na faculdade e pra mim, cara, eu me senti um imbecil. E assim, isso que eu sempre li, fazia curso de teatro, tinha acesso... Mano, já tava lendo tragédia grega, sabe, com 18, 19 anos. Pra mim era um bagulho que eu tava... Pô, eu manjo dos bagulhos, né? Cheguei na faculdade, tu pegava uma galera que tinha dinheiro mesmo, criado no Pacaembu, criado no Morumbi. Pô, a galera já tava lendo, estudando, aprendendo desde muito nova, com os pais, tendo acesso a um monte de coisa. Que você olha e fala assim, caralho, essa galera é intelectualizada antes da gente, mano, sei lá, entendeu? Eu tava vendo, jogando Final Fantasy e a pessoa já tava lendo coisas que eu não vou ter acesso. Para ver, todo intelectual, todo cara pensador, todos esses caras grandes, é tudo bilionário, é tudo rico no Brasil, velho. Que pobre faz carreira de intelectual na porra do Brasil, velho. E a leitura é isso, leitura é privilégio, cara. Leitura, ela é privilégio, não tem o que fazer, bicho. E não dá nem pra culpar os pais, porque os pais não foram incentivados, né? Os pais não foram incentivados. Gente, isso não é uma corrida de rato, entendeu? O cara tá na chibata há não sei quantos anos, porque a leitura pra ele é o menor dos problemas. Os caras podem trazer comida pra casa, entendeu? É isso, mas tem isso. Os caras preferem algo que sirva pra comer alguém do que algo que melhora o intelecto. Também tem isso, né? Às vezes o cara prefere... Intelectualidade não é apenas uma questão de acesso, mas sim de classe, é. Por isso que a gente fala, cara, quando você começa a estudar, irmão, quando você começa a aprender, quando você começa a se educar, você começa a olhar, mano, e você vê o quanto você foi limitado desde cedo, quanto desde muito novo, você foi castrado intelectualmente, o acesso às coisas, à cultura, você começa a olhar e você começa a ter visões de mundo, quando você começa a ter acesso a ideias de urbanismo, quando você começa a ter acesso a ideias de política, a ideias de dinheiro, a ideias de um monte de coisa, você começa a olhar e fala assim, caralho, a vida inteira eu era preso num buraco, eu tava vivendo num calabouço que ninguém nunca me ensinou, eu tava vivendo na caverna do Platão, caralho. Vendo a sombra do lado de fora, achando que tava vivendo no mundo. Mas enfim, vocês vão me infartar um dia, né? Tá aí, mano, porque os PDF tá tudo aí. Mas se tu vai botar a mão no PDF da pessoa, a pessoa não vai saber ler, mano. Mesma coisa, bota um filme bom, bota uma música boa, bota uma... Cara, quantas vezes tu não... preferem jogar tigrinho, mas não é. O cara tá desesperado, às vezes. O cara não sabe nem ter outra opção, entendeu? Isso é sistemático, tá? Isso daí não é acidente, gente. Isso daí Isso daí é projeto, tá? Um projeto muito bem feito aí. Quanto mais imbecil for o povo, quanto mais imbecil for a população de um país, mais fácil é de controlar a população de um país, mano. É isso. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, tanto no Edson Castro como no Cortes do Castrinho também, e assistir outro vídeo que a gente deixou aqui do lado. Valeu!